Olá, eu sou Marcelo Calango, repórter da TV Senado, e hoje eu entrevisto Marcelo Vitorino, professor e consultor em comunicação política, especialista com mais de 20 anos em campanhas eleitorais. Nós vamos falar sobre as redes sociais, o impacto das redes sociais nas eleições, nas campanhas eleitorais de 2022, marketing digital e também, claro, comunicação política no ambiente da internet. Marcelo, muito bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí o convite, Marcelo. Eu acho que esse daqui é mais um momento para a gente esclarecer pontos que geram dúvidas para as pessoas, não só para os políticos, como também para os eleitores. Bem falado, essa eleição vai muito para os eleitores, muito para cidadãs e cidadãos de todo o país, mas você que está pensando em se candidatar ou participar de campanhas políticas, fique atento porque a gente tem muita informação boa para você por aqui. Marcelo, você começou a sua carreira dentro das campanhas eleitorais ainda nas mídias tradicionais, os grandes veículos, TV, rádio, jornal, e migrou cedo, em 2006, para as mídias digitais. Naquele momento, o impacto, a influência da internet nos resultados das eleições eram muito diferentes do que é hoje. Queria que você fizesse um resumo desse tempo aí, o que mudou de 2006 para cá, em termos de comunicação política na internet? Bom, então não vai ser tão rápido assim, porque é muito tempo e teve muita mudança. Então, em 2006 a coisa era muito incipiente ainda. Muito por dois motivos. O primeiro era a falta de alcance da internet. Você tinha uma internet que a gente pode chamar de banda estreita, eu acho que naquela época. Então, você não tinha a quantidade de telefones celulares como tem hoje. 2006 era um outro universo de ambiente tecnológico. E o segundo motivo tem a ver com a legislação. A legislação ela era muito restritiva do ponto de vista da comunicação de uma campanha eleitoral. Em 2008, para você ter uma ideia, 2008 foi a primeira campanha eleitoral de peso na internet foi a do Gilberto Kassab, que foi eleito prefeito de São Paulo. Eu ingressei naquele time, inclusive, era um time numeroso para a época. Você tinha mais de 20 pessoas numa estrutura digital, o que é muita coisa, assim. Hoje, às vezes, você não tem 20 pessoas numa estrutura de uma prefeitura, de uma campanha para a prefeitura. Tá? Então, imagina, 2008 já tinha esse pessoal. Só que naquele momento, a legislação proibia que nós utilizássemos uma rede social. A rede social que mais tinha alcance era o Orkut, o finado Orkut. O Twitter não tinha nem anterior ao Facebook direito. ainda, né? Era uma outra época. Então, e a lei não permitia. Para você assim, contextualizar, nós tivemos que criar uma rede social privada, fechada, só para membros que eram militantes. Se eu não me engano, o nome era K25. E o Kassab, ele se elegeu, até foi num momento um azarão, que ele tinha menos de 3% de intenção de voto, acabou se elegendo, foi uma surpresa para muita gente, utilizou um bonequinho virtual que nós chamamos de Kassabinho, para dar um pouco mais de empatia a ele, que ele era uma figura um pouco mais sisuda, e aí começou o digital a engatinhar. No mesmo ano, o Obama já estava despontando na sua eleição, usando muito do digital. E ali já tem até uma confusão, porque muita gente acha que tinha a ver com redes sociais, e não foi bem redes sociais que o Obama utilizou. O Democratas americano ficou por 5 anos coletando base de dados, e aí quando teve o candidato, utilizou essas bases de dados para fazer um trabalho de arrecadação. E essa arrecadação impulsionou a campanha do Obama. E as pessoas equivocadamente consideram que foram as redes sociais. Ainda em 2008, não era esse ambiente. Então, você vê, só estou colocando bem do início. Chega 2009, a lei muda. E em 2010, nós temos as eleições presidenciais. Aí sim, nós tivemos um uso maior de redes sociais, ainda sem tanto peso. A rede social da época era o Facebook. A legislação já tinha permitido que nós utilizássemos o Facebook. O Twitter era o que tinha a maior repercussão. Então, os principais candidatos eram José Serra e Dilma Rousseff, utilizavam muito o Twitter na época. Então, ele tinha ali as mobilizações. 2012, a coisa começa a tomar mais rumo no Facebook.
2014, nós temos aí pode se chamar do ano dos memes, naquela disputa presidencial, Aécio, Dilma, Marina, não sei se você vai se lembrar, tinha meme para todo lado. Claro, sim, tá? sim. E aí, 2014 ainda é o Facebook predominante, nós não tínhamos WhatsApp. 2016 começamos a ter o WhatsApp, já como ferramenta nas eleições municipais. Algumas coisas já começaram a mudar ali também, com permissão de arrecadação pela internet, que até 2016 isso não podia. O Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, por exemplo, candidato a prefeito, naquela ocasião eu estava no outro time, eu estava no time do Marcelo Crivella. Você vê que é Marcelo que não acaba mais, né? Então... nós dois aqui, mas esses dois, nosso nome está em alta, né? Eu acho que é da geração, né? Hoje em dia as crianças eu acho que já não recebem mais tanto Marcelo como antes. Mas naquele momento o Freixo conseguiu arrecadar mais de R$1 milhão pela internet. E isso ajudou muito a campanha dele. Então, e você já começa o WhatsApp. Aí vem 2018. 2018 é um outro horizonte. A gente pode dizer, então, que nós tivemos 2 divisores de água em relação à comunicação política usando a internet. 2010, que é quando a gente pode utilizar redes sociais abertas. E aí vem a reforma eleitoral de 2017 e traz aquele que eu considero o principal elemento de transformação, que é a possibilidade do impulsionamento, que até então não podia. A gente tinha que contar só com o algoritmo orgânico das ferramentas. Isso, depois a gente pode até conversar mais disso, isso leva toda a discussão política para a polarização. Em 2018... Sim. Não, pode perguntar. Esse ponto mesmo que você chegou é um ponto crucial. De fato, teve essa mudança na legislação e é bom que a gente faça essa relação aqui da campanha em mídias sociais e pela internet com a legislação, porque as pessoas que vão trabalhar em campanha precisam estar muito atentas a essa relação e conhecer bem a legislação para depois não ter um problema futuro, mesmo numa campanha que tenha êxito. Mas essa mudança que você colocou aí, o ponto principal é essa inflexão no caso brasileiro, que a legislação permitiu o impulsionamento e a gente teve o WhatsApp como protagonista da eleição, foi muito questionado depois dos resultados, a forma de uso, disseminação de notícias falsas, a história das fake news, se houve impulsionamento ou não, uso de robôs, várias questões sendo colocadas aí. Agora, eu tenho uma pergunta em relação a isso, mudando um pouquinho o assunto. A gente teve em 2016, nos Estados Unidos, o uso do Facebook como o protagonista no resultado, que acabou numa campanha vitoriosa do ex-presidente Donald Trump. E em 2018 veio essa surpresa. Com o WhatsApp, ainda se discutia muito tempo de televisão e me parece que as mídias tradicionais tiveram pouquíssima relevância no resultado da eleição, pelo menos em âmbito nacional. Agora, para 2022, o Telegram é a bola da vez? Então, eu vou começar respondendo de trás para frente. Então, primeiro, o Telegram é a bola da vez? Duvido muito. Duvido muito porque, diferentemente do WhatsApp, o Telegram ele não foi tão baixado pelos brasileiros. Pode ver que também, na eleição estadunidense do Trump, o WhatsApp não teve peso. Por que ele não teve peso? Porque o estadunidense não gosta de usar o WhatsApp, eles usam SMS. Então, se eu pegar a campanha do Obama de 2008, depois pegar 2012, eles usaram muito SMS, muito. Mas o WhatsApp não. Então, tem também a cultura de uso, por isso que eu não acho que o Telegram será a bola da vez. Porque a cultura de uso do brasileiro ainda está no WhatsApp. De todo jeito, então assim, 2018 teve muito WhatsApp e pouco impulsionamento. Por quê? Porque boa parte dos profissionais de comunicação de marketing que fazem campanhas não entenderam a capacidade do impulsionamento. Trump, em 2016, já tinha entendido. Qual que é a diferença, vamos dizer assim? Por que lá 2016 foi o Facebook e aqui 2018 foi o WhatsApp, sendo que a lógica foi a mesma, muitas vezes de desinformação? Pois bem, nos Estados Unidos já começou desde 2008 uma cultura de Big Data. Então, Obama fez, depois o Trump compra uma base de dados
que foi enriquecida por meio do Facebook, que foi aquele escândalo da Cambridge Analytica. Aí ele compra aquela base de dados. Por meio da base que ele compra, ele passa a produzir anúncios segmentados de acordo com os interesses dos usuários. Então, o impulsionamento em 2016 nos Estados Unidos já era permitido. Então, ele usa aquela base de dados. Então, deixa eu ver. Quais são as mulheres hispânicas de 25 a 35 que têm filhos e que gostam de filme de máfia? É um exemplo. Ele tinha como saber isso. Aí ele extraía aquela setorização, desenvolvia uma propaganda específica para aquele, o que nós chamamos de cluster, e fazia o impulsionamento para aquele grupo específico. Por isso funcionou tão bem. Depois, o Facebook restringiu o acesso à base de dados dele por causa desse incidente com o Trump. E não foi só o Trump que utilizou isso, não, tá, Marcelo? Aquele processo do Brexit foi a mesma coisa. Impulsionamento segmentado de acordo com o interesse dos usuários. E o Brexit também é associado à ideia ao caso, né, do Cambridge Analytics, né? Os dois são relacionados. E aí tem uma figura que não pode passar em branco quando a gente fala em comunicação digital, principalmente comunicação política digital, que é o Steve Bannon. Eu vou te perguntar alguma coisa sobre ele, né? O estrategista de campanha do Trump em 2016, chegou a ser chefe executivo de comunicação também durante o governo do ex-presidente dos Estados Unidos. Mas para chegar nessa questão, se der tempo da gente falar sobre essa figura emblemática aí dentro desse meio, eu queria que você falasse um pouco sobre 3 momentos que você comenta muito nos seus vídeos, que falam sobre estratégias para campanhas digitais políticas, que é um momento de sensibilização, depois motivação e mobilização. Nessa parte de mobilização, que eu acho que é o resultado esperado das campanhas, é que o trabalho do Steve Bannon realmente é um trabalho que chama a atenção. Mas eu queria que você comentasse sobre esses 3 momentos da estratégia política em redes sociais. Então, eu vou resumir, até para ser breve. Então, assim, a decisão de voto ela é impulsionada de acordo com etapas. Se eu nem lhe conheço e falo, tudo bem, Marcelo, meu nome é Marcelo Vitorino, eu quero ser presidente da República, eu gostaria de contar com o seu voto. Eu estou indo direto para mobilização. Eu não criei primeiro empatia. Então, a primeira fase de qualquer tratativa de comunicação política é criar empatia. Então, geralmente, nós utilizamos o período da pré-campanha para fazer isso. Agora que a legislação permite, né, que os candidatos falem que são pré-candidatos desde o primeiro dia ali do ano eleitoral, então você usa a primeira etapa não para pedir voto, até porque a lei proíbe que se peça voto antes do período eleitoral, e nem para falar de proposta, porque o eleitor não está pensando em proposta. A primeira coisa que ele quer é conhecer o candidato. Ele quer entender se o candidato tem os mesmos valores morais, se ele tem conhecimento da vida do eleitor, porque não se engane, o eleitor, se ele pudesse, ele votaria numa pessoa só, que é ele mesmo. Aí, como ele não pode votar nele mesmo, ele procura alguém que seja o mais parecido com ele possível para que ele dê o voto. Então, a primeira fase da sensibilização é isso, é você criar empatia. A segunda fase é quando nós damos motivos. Então, você propõe, você fala como vai haver uma transformação de vida daquele grupo que tem afinidade com você. E a terceira ação, de fato, é quando você mobiliza o eleitor, ou para votar, ou para compartilhar um conteúdo, ou para organizar um debate na rede social dele, ou com os amigos dele. Então, por isso que você tem essas fases. O Steve Bannon, eu posso te falar, até arriscado dizer isso, mas eu acredito que ele seja o adepto mais atualizado do realismo político, que foi uma corrente que se inicia com Maquiavel, quando ele escreve uma obra chamada O Príncipe, que é um manual de governo para aqueles que um dia se tornariam reis. Maquiavel... E até hoje é usado, né? Até hoje é muito utilizado, claro, você tem que levar para o contexto atual, né? Porque... Sim, lógico. Era muito diferente na época e seria incabível. Né?
Não, Maquiavel dizia que para você acabar com uma rebelião, você deveria chamar todos os revoltosos para um jantar e garantir que ninguém saísse vivo dele. Então, era diferente a época. Aquilo nós estamos falando da Idade Média. Uhum. Mas hoje se faz a mesma coisa com a reputação, viu? Não pense que faz diferente. Muitas vezes um político, ele aniquila a reputação dos seus detratores. Sim, sim. O que, esse é um ponto interessante. A gente estava começando a falar do Steve Bannon como um adepto desse realismo político e ainda sobre essas 3 fases, né, da sensibilização, motivação e chegando na mobilização que você colocou e explicou para a gente exatamente o que significa. Daí eu te pergunto, essa mobilização, né, considerando inclusive o que a gente teve nas eleições passadas no Brasil e nas eleições passadas também dos Estados Unidos, que a gente comentou aqui já na entrevista. Você acredita que a mobilização ela vai ter mais resultado, ela vai ser mais efetiva quando são feitos nas campanhas discursos polarizadores, discursos de ódio, discursos do tipo nós contra eles, ou um discurso mais propositivo, baseado nos desejos dos eleitores, eles têm mais resultado? Com a sua experiência, o que você tem a dizer sobre isso? Sem dúvida, a mobilização ela é muito mais eficaz quando existe um inimigo comum. Então é que nem, para ilustrar, é que nem torcida. Né? Então você tem um time, sei lá, um time do Flamengo e um time do Corinthians, você tem que ter cor. Você precisa ter paixão. E você não desenvolve cor e paixão com discursos de construção, vamos dizer assim. Claro, precisa ser também de destruição? Não. Precisa ser um discurso realmente consistente e com muita veemência. Não dá para ser, por exemplo, por que no Brasil a gente não tem uma terceira via? Né? Por que é difícil ter uma terceira via? Porque para ter uma terceira via, nós teríamos que ter uma figura que seria uma espécie de radical de centro. Entendeu? Eu tenho um radical de esquerda, um radical de direita e um radical de centro. Aí eu transformaria a eleição, em vez de V, num W. Você tem que ter, não precisa ser de ódio, mas tem que ser muito firme na hora de definir a sua fala. Então, não adianta o candidato dizer, olha, sobre esse assunto, eu acho que a gente deve pensar melhor. Isso não vai dar paixão em ninguém. Sobre esse assunto é assim ou é assado? Eu sou assim, pronto. Aí você vai pegar pessoas que têm o mesmo raciocínio, a mesma paixão por aquele tema, e elas vão fazer parte desse exército. Para motivação é diferente, aí eu tenho questões racionais. Mas para mobilização, Marcelo, eu acho que só a paixão resolve. É emoção mesmo, né? Até pesquisadores comentam isso. Para você ter ações coletivas é preciso trabalhar nas emoções das pessoas. Agora, seguindo com essa ideia do realismo político, vou fazer uma pergunta aqui que é um pouco delicada. É possível fazer uma campanha vitoriosa sem o uso de fake news e robôs? Não tenho dúvida que sim. É possível, sim, fazer uma campanha vitoriosa sem fake news, sem robô. É que é difícil. Qual que é a parte mais difícil? Te falo como profissional de comunicação. O meu maior problema é segurar os candidatos. Porque o candidato começa a sofrer ataque e ele está num momento de vida que a vida dele ela vai ser definida em questão de dias e pelos próximos anos, e uma pressão de todos os lados para que ele faça coisa, a militância querendo que ele responda, a família, né, sentindo os ataques. Então, o meu maior problema, hoje, eu te asseguro, que é manter a estabilidade emocional do candidato. Todo mundo calmo. Porque o eleitor em si, ele não está muito preocupado com essa questão de ataque e defesa. O eleitor ele é muito pragmático. Então, ele identifica se o candidato é parecido com ele, se ele tem capacidade de fazer as mudanças que o eleitor quer e se ele tem a vontade de fazer. Se ele analisa isso, o eleitor vota. Ele não está nem aí se teve fake news, se teve notícia até verdadeira. Prova aí, 2018 foi isso. 2018 você teve o vencedor da eleição presidencial, que as notícias verdadeiras contra ele foram muito ruins. Isso mudou o voto? Não. Então, assim, não é uma questão de fake news ou de real news, né? É uma questão de, vamos dizer assim, de realmente você despertar no eleitor o entendimento
de que você conhece a realidade dele, que você tem capacidade para fazer o que precisa ser feito e que você tem vontade para tal. A partir daí vem o voto. Então, eu acabei de fiz uma campanha duríssima numa capital em 2020 e eu consegui não ter um único ataque contra o meu adversário. Mas foi muito, muito pesado e mesmo assim o meu candidato terminou com 85% dos votos. Então, assim, você não precisa atacar para vencer. Propósito, às vezes, é até melhor, né? E sobre regulação da mídia, para a gente, acho que essa vai ser a nossa última pergunta, o tempo está chegando ao fim. Okay. A regulação das redes sociais. Já existe alguma regulação? As redes têm colaborado com o Tribunal Superior Eleitoral, têm colaborado com o Estado, no sentido de criar regras, verificar perfis, mas se fala também, é um dos pontos, inclusive um dos pontos polêmicos que deve ir para o debate eleitoral, sobre a regulação das mídias, regulação das redes sociais. O que você pensa sobre esse assunto? Eu acredito que, da mesma forma que na vida real a gente tem uma limitação na liberdade de expressão, porque nenhum direito absoluto, nem a liberdade de expressão, e tem ali no próprio artigo que fala sobre isso, ele coloca uma vírgula e vedado o anonimato. Eu acredito que isso deveria ser transferido também para a mídia social. Então, uma coisa é você inibir alguém de falar algo. Isso eu sou completamente contra. Outra coisa é você permitir que as plataformas abriguem perfis anônimos. Aí não. Então, eu não estou dizendo que cada perfil tenha que ser informado ao governo. Não, mas a plataforma deve garantir que atrás de um perfil social, de fato, exista uma pessoa. Porque senão você começa a entrar numa guerra que é desleal. As pessoas, elas espalham notícias falsas, elas espalham também, inclusive, pesquisa falsa e tudo mais, de forma anônima. A plataforma diz que não é responsável pelo conteúdo que nela é publicado e também não se responsabiliza em identificar a fonte. E com toda a tecnologia que as plataformas têm hoje, de reconhecimento facial, né, é impossível que eles não tenham a capacidade de atestar que uma conta numa rede social de fato pertence a um ser humano. Só isso já ia resolver 80% do problema. Marcelo, para a gente fechar a nossa conversa, a gente está falando de eleições, a gente está falando de campanhas eleitorais, assuntos que mexem com as emoções das pessoas e que vão definir o futuro do nosso país. Sobre esse assunto, a gente está falando de cidadania, que é o nome desse programa. Eu queria que você resumisse nas suas palavras, para você, o que é cidadania. Para mim, cidadania é o conjunto que faz com que a gente vive em sociedade. Então, eu aprendi isso lá atrás, eu acho, quando eu ainda cantava o hino na escola, vamos dizer assim, lá na escola primária, né? Que a cidadania é o exercício da vida em sociedade e que, obviamente, ela tem os direitos e tem os deveres de forma equilibrada. E é papel do cidadão conhecer não só os direitos, mas também os deveres que ele tem a cumprir. Porque aí eu acho que as coisas, inclusive, vão ficar melhor para a política. Quando o cidadão tem noção do papel dele e daquilo que ele pode ou aquilo que ele deve fazer, vai ficar mais fácil dele fazer uma escolha consciente política. Ele não vai ser utilizado muitas vezes por alguém mal intencionado com o intuito de fazer a manipulação da eleição. Bom, Marcelo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e bom trabalho. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço também aos nossos internautas e nossas internautas, telespectadoras e telespectadores da TV Senado, pela audiência. Acompanhem a TV Senado e assinem o canal da TV Senado no YouTube. Assim vocês podem acompanhar toda a agenda política do Brasil. Obrigado e até o próximo programa.